Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra preciosa do coração de Deus para o nosso coração. O salmista Davi era um homem de muita confiança em Deus. Ele tinha um relacionamento pessoal com o Senhor, um relacionamento firme, um relacionamento saudável. E eu gostaria de destacar algumas coisas aqui para nossa reflexão. Nós abrimos, por exemplo, no Salmo 23, versículo 1, o salmista diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Neste pequeno versículo, nós podemos ver que o salmista destaca três coisas. Primeiro, ele diz: o Senhor. Ele trata Deus como o Senhor da sua vida, soberano, aquele que tem todo o poder, que está acima de todas as coisas. Na sequência, ele diz: é o meu pastor, aquele que caminha comigo, que está do meu lado, que cura as minhas feridas. Notem como o Senhor, ele é soberano e está acima. Como pastor, ele caminha ao nosso lado. E ele vai terminar o versículo dizendo: nada me faltará. A sua alma era plenamente satisfeita no Senhor, de tal maneira que se o Senhor estivesse com ele, ele não teria falta de mais nada. O Senhor era suficiente para o seu coração, para a sua alma. Quando nós vamos para 2 Samuel, depois de Davi conquistar muitas vitórias, ele diz uma coisa interessante no capítulo 22, versículo 2. Ele diz que o Senhor é a sua rocha. E rocha tem a ver com segurança. É um Deus que não pode ser vencido, não pode ser dobrado. É um Deus soberano. Quando ele diz o Senhor é minha rocha, ele está dizendo Deus é extremamente firme, confiável. Mas ele diz uma segunda coisa. Ele diz assim: ele é a minha fortaleza. É ele quem me põe de pé. É ele quem me dá as vitórias. É ele quem me sustenta. Davi, assim como Paulo, podia dizer com muita convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Então notem que o salmista está sempre colocando o seu relacionamento pessoal com Deus e aquilo que Deus era para ele. No Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Neste versículo, ele mostra três coisas aqui. Ele diz que o Senhor é a sua luz. E realmente Deus é a nossa luz. Diz a Escritura que em Deus não há treva nenhuma. Ele clareia tudo ao nosso redor. Ele é a luz que ilumina a nossa vida, a nossa estrada. Ele afugenta os inimigos. Para falar a verdade, o Senhor Jesus disse em João capítulo 8: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. O salmista continua dizendo que Deus não é apenas luz, mas a sua salvação. E realmente Deus é a nossa salvação. De qualquer ângulo que você olhar, Deus é a nossa salvação. Ele é quem nos salva dos nossos inimigos, por exemplo. Ele também nos salva das ciladas, dos perigos. Ele nos salva das emboscadas. Ele nos salva do mal. Ele é o nosso grande Salvador, libertador. O salmista diz no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. Ele redime a tua vida da cova. Ele te coroa de graça e de misericórdia e farta de bens a sua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus é o nosso grande Salvador, mas Ele não nos salva apenas dos inimigos, dos perigos, das ciladas.
Ele nos salva também da perdição eterna, nos dá vida eterna, por meio de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro que possa nos libertar da condenação eterna. Ele é a nossa salvação. O salmista diz: Ele é a fortaleza da minha vida, e realmente Ele nos fortalece, nos põe de pé, nos dá ânimo, nos faz caminhar, nos faz seguir. Depois de tudo isso, depois dele mostrar o seu íntimo relacionamento com Deus, a sua confiança inabalável no Senhor, ele vai dizer que de nada ele temeria, nada lhe abalaria, nada temerei. E olha que o salmista tinha muitos inimigos. Salmo 27, versículo 2 diz assim: Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Notem que os inimigos, os malfeitores, programam, maquinam o mal contra o homem de Deus. Mas esse mal é invertido e vem contra eles. Eles é quem tropeçam e caem. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso ajudador. Ele vê quando os inimigos estão tramando contra nós. Ele sabe as ciladas que os inimigos armaram contra nós e acaba nos livrando e colocando os próprios inimigos no laço em que eles armaram. No versículo 3, o salmista continua falando coisas maravilhosas. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Notem, os planos dos inimigos caem por terra, porque Deus os derruba. E não importa se é um ou um exército de inimigos. O texto diz: ainda que acampe contra mim um exército. Não importa a quantidade de inimigos. O mesmo Deus que derrota um, derrota milhares. Também diz que, ainda que estourar contra mim a guerra, não importa se a luta é fácil, se é apenas uma batalha, ou se é uma guerra que nós teremos que enfrentar. Deus tem poder e autoridade para nos livrar, nos libertar de um inimigo ou de um batalhão, de uma simples batalha ou de uma guerra. Não importa também as armas, Deus destrói todas elas. E eu quero terminar mostrando que o salmista priorizava a sua relação com Deus. Por quê? Porque o salmista não buscava fama, dinheiro, riqueza, poder. Pelo contrário, ele diz que só tinha um objetivo na vida. Ele só tinha um projeto. No versículo 4 do Salmo 27, ele diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A coisa que o salmista mais queria e mais desejava era a presença de Deus. Por isso ele diz: eu peço uma coisa ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por quê? Porque ele queria continuar conhecendo a Deus, conhecendo a beleza de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Todos os dias, Davi se encantava com a glória, com a beleza, santidade e majestade do Senhor. E eu e você possamos olhar para Davi, um homem que priorizou a sua intimidade com Deus e a sua relação com Deus. E nós possamos buscar diariamente crescer em intimidade com o Senhor. E nós possamos nos render e confiar plenamente no nosso Senhor. E esta palavra edifica o meu e o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.